E nós vamos começar no versículo 14. Depois eu vou ficar falando para vocês os versículos aleatórios que nós vamos estar lendo, tá? Não vamos ler na sequência. Eu vou citar para você antes. Ok, meu irmão. Amém. Quantos acharam Atos capítulo 2, verso 14? Digam amém. O verso 14 diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Agora o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. 43. E em toda a alma havia o que, igreja? Temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. 44. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. 46. E perseverando unânimes todos os dias, onde? No templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. 47 para encerrar. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Feche teus olhos, não sente ainda. Feche teus olhos. Esse é um texto que fala de nós, é um texto que fala da igreja, como nós começamos e o que o Espírito Santo espera que a gente continue sendo. Então a única coisa que eu te peço nesse momento é que você não tenha pressa de sentar, feche os teus olhos e só por alguns instantes, não vai ser muito longo, abra o teu coração e com as tuas palavras, começa a dizer para Ele o anseio do teu coração. Pense na igreja primitiva. Pensa em como a igreja começou. Senhor, nós estamos aqui, Espírito Santo. Acabamos de ler a Tua palavra e ela fala aos nossos corações sobre as primeiras atitudes, os primeiros passos, os primeiros acontecimentos que a Tua igreja viveu assim que o Senhor desceu. Eu sei que é isso que o Senhor espera de mim. Eu sei que é isso que o Senhor espera de nós hoje aqui. E se eu estou decepcionando o Senhor, se o Senhor espera mais e eu tenho feito menos, se o Senhor espera em algumas circunstâncias menos e eu tenho feito mais, eis-me aqui hoje, para que a Tua palavra, como um martelo que despedaça a rocha, venha quebrantar o meu coração. Que a Tua palavra, como a espada que é cortante, venha tirar tudo que está sobrando em mim. Eu quero não que a Tua palavra se amolde à minha forma de ser. Eu preciso que o meu ser se amolde ao que a Tua palavra como padrão me orienta. Eu sei que essa é a oração de cada um dos Teus filhos aqui. E eu quero te pedir, Espírito Santo, fique à vontade nessa noite. Apesar dos nossos erros e falhas, eu sei que o Senhor já há muito tempo nos entende, nos abraça, nos acolhe e sabe como somos falhos. Mas que o Senhor nos oriente e fique à vontade nessa noite para encaminhar o nosso coração. Conforme a Tua própria palavra diz, que possamos aplicar o nosso coração, o nosso ser aos caminhos que a Tua palavra aponta. Que assim seja, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Sente-se, por favor. Glória a Deus.
Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, irmãos, foi o mesmo capítulo que lemos no último culto, mas não esses versículos, que apontam para o momento em que a nossa história como igreja começou de fato. E não poderia ser diferente, porque Jesus, antes de subir ao céu, depois que ele venceu a morte, ressuscitou e apareceu por 40 dias a mais ou menos 500 pessoas, ele chega para os discípulos e diz: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém, igreja? E quando forem revestidos de poder, então vocês serão minhas testemunhas. Então não dava para sair de Jerusalém, não dava para começar a ser o que Jesus projetou que a igreja fosse, independente do Espírito Santo. Não dá para ser nada que Deus planejou para nós sem a pessoa do Espírito Santo. É Ele quem é o penhor, é Ele quem é o selo, é Ele quem é a porta, é Ele quem é o combustível, é Ele quem é a chama, é Ele quem recarrega as nossas cargas espirituais, as nossas baterias. Não dá para ser igreja ignorando o Espírito Santo. Então Jesus falou: ficai em Jerusalém. Quando Ele descer e vir sobre vocês, aí vocês sairão e serão minhas testemunhas. O capítulo 2 de Atos começa assim. Eles estavam no cenáculo, 120 pessoas, não eram apenas os 12, né? Dezenas de pessoas estavam ali, mais de uma centena. E quando o Espírito Santo desceu, pousou sobre cada um deles. Então eles saíram do templo. Então eles começaram a ser igreja. A dispensação do Espírito, que é a atual dispensação, a dispensação da igreja, ela começou, ela foi inaugurada, né, nesse momento. Bom, Jesus era a pedra principal, a pedra angular, toda a base da igreja é Jesus, não pode ser outro. Paulo até fala, quando escreve aos Coríntios, na primeira carta, ele diz: olha, cuidado, porque tem gente aí edificando sobre outro fundamento. Não existe outro fundamento. Não existe outra base, igreja. Não existe outro sobre o qual a igreja é edificada a não ser sobre Jesus. Ele é a pedra fundamental. Ele é o alicerce, a base da igreja. A igreja não foi erguida em cima de conhecimentos filosóficos. Não foi. A filosofia tem o seu papel, mas não. A igreja não foi erguida, garantida por palavras de sabedoria e persuasão. Paulo fala: não, a pregação que eu trago para vocês não é uma pregação que se consiste em palavras de persuasão e sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Que poder? Poder de Deus. O poder de Deus, que opera a maior de todas as obras, que é a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu quanto do grego. Então, a pedra fundamental foi Jesus. As colunas eram os apóstolos, mas eles não poderiam sair edificando a igreja antes da descida do Espírito Santo. Então ele veio. Hoje, quando a gente canta um louvor tão lindo como esse último que adoramos ao Senhor aqui, ó, se fendesse os céus, ó, se descesse aqui. Nós não estamos falando de uma descida literal do Espírito Santo do céu à terra, porque já aconteceu. Nós estamos falando de uma experiência que nos incendeie individualmente, porque o Espírito Santo ele já foi liberado há mais de 2.000 anos atrás, ou um pouquinho menos, aproximadamente, 2.000 anos atrás, ele veio no dia de Pentecostes, então ele já foi liberado para nós. Mas às vezes nós não conseguimos ainda, sei lá por quais motivos, são vários, não viver a dimensão exata daquilo que o Espírito de Deus tem para nós, em particular, e como um corpo, como igreja. Amém? Então quando nós cantamos assim, é bom a gente explicar. O Espírito Santo não precisa descer do céu de novo.
Ele já foi derramado, Ele está aqui, Ele está disponível, Ele está ao nosso alcance, Ele quer ser achado. Na verdade, Ele quer que a gente se permita ser achado por Ele, né? Que o coração se abra para que Ele encha. Então quando a gente fala, ó, se fendesse os céus, ó, se descesse aqui, é em mim. Porque liberado para a terra, Ele já foi. Amém? Quando isso acontece, eles saem do cenáculo, eles começam a pregar. Na primeira pregação do apóstolo Pedro, 3.000 almas se converteram. E as pessoas iam sendo impactadas. Quem saía da festa de Pentecostes em Jerusalém, de acordo com os povos que estavam ali identificados, de acordo com o capítulo 2, iam voltando para os seus lugares, iam voltando incendiados. Irmãos, eu sou pentecostal. Tem gente até que duvida, mas eu sou pentecostal sim, batizado no Espírito Santo, falo em línguas, profetizo sempre que Ele permite, porque eu não gosto e ninguém tem a permissão, na verdade, não é questão de gostar, ninguém tem a permissão de fabricar profecia, né? Nenhuma profecia, ela nasce do desejo do coração do homem. Senão não seríamos profetas, seríamos Deus. A profecia, ela nasce em Deus e ela passa pelo profeta. Então o profeta, ele é um canal para que a profecia saia do trono de Deus e chegue ao coração das pessoas. Quando ele se acha no direito de fabricar profecias, ele está dizendo, Deus, o Senhor está demorando demais, eu vou dar o meu jeito aqui. Foi exatamente esse o erro de Arão, ao construir com Israel, sem Moisés e sem a permissão de Deus, o bezerro de ouro. Então não se encante com tudo que brilha, porque bezerro de ouro também brilha. Mas aí, eu sou pentecostal, irmãos. Creio, vivo, mas queria mais, lógico. Mas eu creio nos dons espirituais, creio no tempo específico que a igreja está vivendo. Eu acredito que você tem estado antenado, às vezes mesmo sem entender, porque nós não entendemos muita coisa que está acontecendo hoje, mas a gente percebe, pelo Espírito de Deus, a gente percebe que há um fechamento das coisas, há um encaixe, né, das profecias, há um mover do Espírito, trazendo despertamento, trazendo a igreja a uma consciência de que o tempo está acabando, de que Jesus está voltando mesmo, e de que a apostasia está aí, e de que as heresias têm se multiplicado dentro e fora dos nossos templos. Misericórdia! Isso só nos aponta para a iminente volta de Jesus, a esse que nós estamos celebrando aqui essa noite. Estamos lembrando da sua morte, mas não celebrando a sua morte, né? Porque a morte dele já foi celebrada. Estamos olhando para um túmulo vazio, para uma cruz vazia, agradecendo a ele por ter morrido e jubilando com ele pela sua ressurreição. Amém? Mas como eu estava falando, eu sou pentecostal. Sim, claro que eu sou. Somos todos pentecostais. Hashtag. Aleluia. Só que a gente sabe que o Pentecostes tem muito mais além do que a gente às vezes consegue entender ou até viver. Porque quando se fala em Pentecostes ou em movimento pentecostal, se atribui logo às igrejas chamadas pentecostais ou neopentecostais. E aí somos muitas vezes rotulados de bitolados, de barulhentos, né, de emotivos, de tudo isso, né, que tem lá o seu fundo de verdade, visto o tamanho de número de fatos que acontece por aí. Mas o Pentecoste é muito mais do que glorificar a Deus alto. O Pentecoste é muito mais do que a gente falar em línguas estranhas e profetizar dentro do templo. O Pentecoste é muito mais, irmãos, do que a gente cantar hinos num ritmo mais acelerado. O Pentecostes é o reconhecimento de que nós fomos chamados para ser igreja. E ser igreja é isso aqui que nós acabamos de ler nesse momento.
Quando o Espírito Santo vem sobre os apóstolos e sobre todos que estavam com eles ali no cenáculo, eles saem dali incendiados. E eles saem incendiados para serem incendiários, para incendiarem outras pessoas. Com o quê? Não com nenhum tipo de fanatismo, não, ou extremismo pentecostal, mas incendiar com as verdadeiras chamas do Espírito, que trazem o coração das pessoas ao arrependimento do seu pecado, ao reconhecimento do senhorio de Cristo, ao quebrantamento de coração, de alma e de espírito, a confissão do nome de Jesus como seu Senhor e Salvador, e uma transformação que não pode mais ser contida. De lá para cá, e ninguém, irmãos, vai poder conter isso. Se eu e você não nos inserirmos no movimento do Pentecostes do Espírito, tudo bem, vai passar por cima de nós e vai continuar. A lava de Deus, a avalanche quente de Deus vai continuar, mas eu quero ser levado por essa onda. Quantos querem também? Em nome de Jesus. Eu sei que esse fogo existe em você, em mim. Eu sei que essa chama arde em nosso coração. Essa igreja nasceu assim. Eu nasci na fé assim. Nasci no povo que crê nessas coisas. Nasci em tudo. Mas, irmãos, a gente precisa hoje. Quem tem ouvidos, ouça o quê? O que o Espírito diz às igrejas. Essa é a frase que predomina nas 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, nos capítulos 2 e 3, lá de Apocalipse, mas não eram cartas que teriam que ficar trancafiadas numa gaveta da escrivaninha, do gabinete dessas igrejas, não. Essas cartas, quando chegassem aos anjos dessas igrejas, deveriam ser disseminadas, deveriam ser publicadas, deveriam ser espalhadas, e graças a Deus elas foram e chegaram até nós. O Pentecostes vai muito além do que a gente imagina, irmãos. Amém? E eu quero começar falando nessa noite, o tema dessa mensagem é, diga comigo, os 7 sinais de uma igreja cheia do Espírito Santo. De novo, os 7 sinais de uma igreja cheia do Espírito Santo. O primeiro versículo que lemos foi o 14, eu vou ler de novo. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz. O primeiro sinal que aconteceu com a igreja, quando o Espírito Santo desceu sobre eles lá no dia de Pentecostes, no cenáculo, é que Pedro abre a porta. Depois de todo aquele incêndio espiritual que ocorreu dentro daquele cenáculo, ele abre, ele chega até a praça, ele começa a pregar, e dessa forma que a primeira atitude é que Pedro colocou-se de pé com os 11 e levantou a sua voz. O primeiro sinal da igreja é que ficou visível que agora os apóstolos tinham autoridade, diga comigo, ter autoridade para pregar e profetizar. Profetizar é entregar a mensagem de Deus, amém? A primeira grande mudança, o primeiro grande sinal que aconteceu com a descida do Espírito Santo é que os apóstolos começaram a sair da onde estavam. Entenda. Desde o dia que Jesus foi preso para ser julgado, condenado e crucificado, desde quando ele foi preso, lá no Getsemane, eles se esconderam, se trancafiaram, ficaram trancados, não saíam mais. Depois que Jesus apareceu, eles até saíram com ele para algumas situações, muito poucas, mas não para fazer a obra, até porque depois a ordem de Jesus foi: agora vocês voltem e fiquem em Jerusalém até que o Espírito Santo desça. Então, quem deu autoridade para a igreja sair é o Espírito. Quem deu voz à igreja é o Espírito. O Espírito é quem abre a porta e diz para a igreja: tá bonito, tá bom, tá aconchegante no cenáculo, tá um avivamento só aqui dentro, mas ó, abre a porta e sai.
Então, o Espírito é o que abre a porta para a igreja alavancar o ministério. O Espírito é o que dá voz à igreja. Você não vê eles pregando antes desse dia. Eles começam a pregar depois que o Espírito Santo vem. Então, entenda, o Espírito Santo dá voz ao crente. O Espírito Santo dá voz à igreja. A igreja não tinha voz ainda. Tinham representantes, mas não tinham voz. A voz era o pneuma. Veio do Espírito. Ele que deu voz à igreja. E se a igreja já recebeu o Espírito, a igreja tem autoridade para falar de Deus. Falar. Não há motivos para nós não falarmos. Não há motivo para a tua família não saber que você é crente. Não há motivo para os teus amigos de trabalho não saberem que você é cristão. O Espírito Santo, ele dá voz ao crente. Ele dá voz à igreja. Uma igreja, eu me lembro de uma história pequenininha, escuta essa. Numa cidadezinha de interior, e quem já foi em cidade interior sabe como é que é. Normalmente o centro da cidade é uma rua, um coreto, uma igreja e uma venda e casinhas dos dois lados da rua. Acabou. Cidadezinha do interior. Você vai para o Nordeste, você passa por um montão delas. Na verdade, não só para o Nordeste, qualquer lugar que você for. E nessa pequena cidade havia uma igreja evangélica, uma igreja ali já há muito tempo. E um belo dia, na madrugada, acontece um curto-circuito, a igreja pega fogo, irmãos. E vizinho, assim, bem próximo da igreja, tinha uma família, tinha um senhor, né, que era ateu, ele não gostava da igreja e nunca tinha ido visitar a igreja. Embora o pastor sempre convidasse, ele nunca falou que sentiu vontade, ele não queria, não vou coisa nenhuma, não vou à igreja. Mas naquele incêndio, todas aquelas pessoas, toda aquela vizinhança se envolveu. E eles começaram a encher baldes de água, correr e jogar para apagar o fogo. Todo mundo se sensibilizou. O pastor estava ali, a família dele, os poucos membros da igreja. E com aqueles vizinhos, o pastor naquela correria toda viu aquele senhor que nunca visitou a igreja, também enchendo seu balde e ajudando a apagar o fogo. Quando o incêndio estava já meio que controlado, né, o pastor olha para aquele senhor que nunca tinha visitado a igreja e pergunta: rapaz, até você hoje veio para a igreja. E ele falou: pois é, mas também essa igreja nunca tinha pegado fogo antes. Se tivesse pego fogo antes, eu vinha antes. Fica a lição para nós. O que as pessoas querem não é um pastor elegante, bonito, porque isso você já tem. O que as pessoas querem não é a nossa inteligência, a nossa eloquência. Se fosse para isso, ao invés de assistir nossos cultos online, eles assistiriam a TV Senado. Para falar bonito é com eles mesmo. Então veja bem o que as pessoas precisam. As pessoas até gostam de você, algumas, né? Gostam de você, de mim. Até gostam da igreja, simpatizam com a igreja, mas o que elas querem e o que elas precisam é de Deus. Pensa você, no dia que você... Muitos de nós aqui, eu me incluo, muitos de nós aqui, primeira vez que entrou numa igreja como essa e participou de um culto, não foi porque, não, lá tem algumas pessoas que eu gosto e eu vou lá porque eu quero ver essas pessoas. Não, nada disso. Você iria na casa delas, iria numa festa que elas estivessem, nunca na igreja. Nós pisamos na igreja num determinado dia, porque alguns de vocês aqui vão concordar com isso, é que não aguentavam mais de sofrimento. Falava assim, cara, não é possível. Uma vez eu levei meu cunhado para a igreja no domingo à tarde, e nunca tinha pisado numa igreja. E eu levei no domingo à tarde, porque ele chegou para mim e falou: eu quero ver onde que você passa o seu domingo inteiro. Porque ele chegava domingo com a minha irmã, com os meus sobrinhos, está aqui o filho dele presente, é o diácono Gustavo, filho dele. E aí meu cunhado dizia assim: pô, eu chego lá domingo, você já não está. Aí eu pergunto para sua mãe: cadê o André? Está na igreja. Ué, mas já é porque tem a escola bíblica lá. Aí da escola bíblica, eu almoçava na casa da minha namorada, Luciana,
E aí dali a gente ia para o evangelismo, do evangelismo ia para o culto, chegava à noite em casa. Quando chegava, às vezes já tinha ido embora. Aí um dia ele chegou e falou: eu quero que você me leve na sua igreja para eu ver onde você passa o teu domingo. Deve ser um lugar muito aconchegante. Eu falei: vamos embora. E ele me levou de carro. E quando chegamos no Morro da Cocada, há 30 anos atrás, não tinha asfalto, irmãos. Tinha até esgoto a céu aberto. E quando ele chegou e desceu o morro, ele parou: onde que é? Eu falei: aqui. Que ele desceu do carro comigo e olhou para aquela igrejinha pequenininha, o primeiro templo da chamada Assembleia de Deus de Jardim Imperial, beirando a linha do trem, Rua Dona Maria 237, uma casa adaptada como igreja, 10 por 5, o telhado você encostava a mão, já disse isso algumas vezes aqui, eu encostava a mão, o Elias batia o ombro, entendeu? E ali, quando ele saiu do carro e olhou e falou: é aqui que você passa o teu domingo inteiro? Eu falei: é. Posso entrar no pátio para ver? Eu falei: pode. E ele desceu os 3 degraus, chegou e falou: nossa, vem cá, aquele ali é o zelador? Tinha uma pessoa lá varrendo o pátio, porque ia ter culto à noite, né? E eu falei: não, aquele ali é o nosso pastor, é o nosso dirigente. Ué, mas é assim que funciona? Eu falei: não, ele está aqui como voluntário, ele tem um emprego dele, ele está aqui porque ele gosta, ele está aqui varrendo o pátio, porque a gente vai ter culto daqui a pouco. Ele não foi para o culto aquela noite, o Geraldo. Ele entrou no carro, voltou, ele ficou na casa da minha mãe e eu fui para o culto sozinho. Meses depois, ele decidiu fazer uma visita ao culto. Ele foi 2 ou 3 vezes e aceitou a Jesus como Salvador. Lá ele foi diácono, lá ele foi presbítero, lá ele foi evangelista. E aqui, no Vinho Novo, ele veio conosco 1 ano e pouco depois e se tornou pastor desse ministério até o Senhor o recolher. Mas ele se encantou de entender que, na verdade, nós estávamos indo já há muito tempo para aquele lugar, não porque era um lugar confortável, aconchegante, climatizado, nada disso, irmãos. É porque a presença de Deus estava ali. Eu lembro que todo culto, quando acabava, ele novo convertido, acabava o culto, ele falava: vamos para a tua casa, eu quero que você me explique tudinho que o pastor falou, que eu não entendi. Abre a Bíblia e me explica. E a gente fazia ali uma mini vigília, saía de casa às vezes meia-noite, depois de meia-noite eu tinha que explicar. Irmãos, era cansativo. Todo culto ter que ensinar para ele. Ele achou pouco, e ele pagava minha passagem para toda terça-feira à noite ir para a casa dele para dar um estudo bíblico para ele durante 2 anos. Mas deu fruto, porque ele entendeu que nós estávamos indo frequentemente para um lugar, não por outra coisa a não ser pela presença do Espírito de Deus, que o tocou a partir da primeira vez que ele entrou ali. Então as pessoas não querem a eloquência dos pregadores pentecostais, nada disso. As pessoas não querem a nossa retórica, as pessoas não querem as línguas estranhas que falamos, as pessoas não querem usar um paletó em pleno verão, não querem mesmo. As pessoas não querem nada disso. O que elas querem é a mesma necessidade que nós temos. Elas precisam de Deus, elas querem o Espírito Santo, assim como eu e você queremos. Então é isso que temos que apresentar. O Espírito Santo também as quer. E Ele nos deu voz, e Ele nos deu vez, e Ele nos disse: vai, e Ele nos disse: vem. E é Ele quem fala. Ele fala e a gente faz, Ele manda e a gente obedece. A voz da igreja é a voz do Espírito. Amém? E esse Espírito deu voz à igreja. E a partir dali ninguém mais conseguiu calar a voz da igreja. Se hoje a igreja não falar o que o Espírito quer que a igreja fale, então a igreja vai falir quando deixar de falar. É só uma letra que muda, mas muda também todo o contexto. Diga para quem está do seu lado: se você não falar, você vai falir. Segundo sinal, versículo 42: e perseveravam
na doutrina dos apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. A segunda coisa é, diga comigo, a igreja é perseverante em não negar os princípios da sua fé. Existe um movimento que há muito tempo já se instaurou, mas que agora cresce, e importa que assim seja. É o ecumenismo, a unificação das religiões em nome de um único Deus. As coisas que nos assemelham são muito maiores do que aquelas que nos diferenciam. É esse o discurso. Então é possível termos a mesma fé. Bom, irmãos, falamos aqui na última aula de eclesiologia sobre as 3 grandes religiões monoteístas que existem: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Realmente, são 3 religiões monoteístas que dizem, inclusive, adorar o mesmo Deus. Mas quando a gente olha a doutrina dos apóstolos, não bate. Muita coisa, né? Principalmente com a terceira aqui citada. Veja bem, a igreja cheia do Espírito Santo, além dela começar a ter voz, ela assumiu o compromisso de perseverar na doutrina dos apóstolos. Se alguém falava alguma coisa, eles corriam e falavam: isso tá? Os apóstolos falaram isso? Sim. Então, vamos lá. Paulo mesmo, quando ele foi pregar numa determinada cidade, em Bereia, os crentes bereanos comparavam o que ele falava com o que estava nas Escrituras. Se não batesse, é ruim, hein? Vale o que está nas Escrituras. Talvez você não entenda hoje o que você vai repetir, mas diga comigo: o mapa não é o território. Quando você abre um mapa, aquele mapa de Nova Iguaçu, da cidade amada de Nova Iguaçu, o mapa de Nova Iguaçu não é o território de Nova Iguaçu, é a representação gráfica do que vem a ser Nova Iguaçu. Então o mapa não é o território. E aí, na dúvida entre mapa e território, fique com o território. Se você abrir um mapa para te guiar por um lugar em Nova Iguaçu que você queira ir, nunca teve, esquece o GPS, estou falando de mapa, voltei no tempo. Você abre o mapa e vai andando através do mapa, comparando ele com o território. De repente você vê que tem uma outra rua que o mapa não mostra. Entre o mapa e a realidade que está diante de você, com quem você fica? Com a realidade. Então é o seguinte: entre o que é falado e entre o que já foi provado, fica o que foi provado. Se alguma outra voz vier como orientação que bata de frente com a doutrina dos apóstolos, entre o que está surgindo novo e o que já está estabelecido, fica o que já foi determinado. A doutrina dos apóstolos é a nossa regra de fé. Então quer dizer uma coisa para a igreja: a igreja sempre vai ter o papel de amar as pessoas, de abraçar as pessoas, de acolher as pessoas, independente de raça, credo, posição social, dependente de qualquer coisa. O papel da igreja é abraçar, amar, acolher e, não se esqueça, discipular. O fato da gente abraçar e acolher e ajudar a todas as pessoas não quer dizer que a gente tem que, para não chocar algumas situações, ter que abrir mão da nossa fé ou embrulhá-la e deixá-la no canto para a gente não chocar ninguém. Veja bem, abraçamos, cuidamos, amamos, orientamos, conduzimos, ajudamos e pregamos o Evangelho. A pessoa, claro, obviamente, vai ter o direito de dizer sim ou dizer não à fé cristã que estamos apresentando. Esse direito, esse papel, esse id ainda está de pé. A igreja tem que anunciar, sem abrir mão dos princípios.
Alguém disse sim, vamos discipular. Alguém disse não, amém. Fique com as suas convicções, eu continuo te amando e orando pela tua vida e pregando o evangelho por onde eu passar. Não existe outro evangelho. O apóstolo Paulo disse em Gálatas: se ainda que um anjo de Deus, um anjo de luz, de Deus não, desculpe, ainda que um anjo de luz, ele venha, se apresente a vocês e vos mostre um outro evangelho, diferente desse que já recebeste, seja maldito. A igreja do século 21 é a mesma do século 1. Ela não pode abrir mão da doutrina dos apóstolos, do que diz a palavra de Deus. O mundo muda, os conceitos mudam, inclusive os conceitos de moral e de ética também mudam e variam de lugar e de tempo, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A Ele a honra, a glória e toda a nossa obediência pelos séculos até a volta de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Existe uma bandeira já erguida, a bandeira da unificação das religiões. É mistério que isso aconteça, mas ninguém nos roubará a doutrina dos apóstolos. A terceira coisa que aconteceu com a igreja como sinal de que ela estava cheia do Espírito, verso 43 diz que em toda alma havia temor. E aí muitas maravilhas e sinais aconteciam. Terceira coisa, diga comigo: viver em reverência e experimentando milagres. Pastor, milagres ainda acontecem? Sim, acontecem. Deveriam acontecer com mais frequência? Eu gostaria e quero muito que isso aconteça. Mas antes da gente entrar numa questão, olha para o texto e veja que antes do texto falar que muitas maravilhas e sinais eram feitos, o texto vai dizer que em cada alma havia temor. Temor também inclui tremor, respeito, reverência, obediência, temor ao Senhor, temor à presença. Irmãos, sinais e maravilhas não vão acontecer por nossas mãos, é sempre pelo poder do Espírito. E Ele só vai se manifestar na igreja dessa forma todas as vezes em que Ele achar em cada um de nossos corações o quê? Temor. Se eu temo a Deus aqui e não temo a Deus fora daqui, não há temor. Temor inclui respeito. Se um pai chega para o filho e diz assim: olha, estou deixando meus óculos aqui em cima da mesa, eu vou para o trabalho sem ele, eu não preciso dele lá eu tenho outro. Não mexa, quando o papai voltar, eu quero ver eles exatamente aqui em cima da mesa, tá bom? Sim, senhor. O pai vai trabalhar, o filho pega o óculos e vai brincar. Mas vai brincar olhando para o ponto, olhando para o portão, para preocupação, né? Vai que ele chega mais cedo. E de repente, quando vê o pai chegando, corre lá, põe o óculos no lugar. E aí o pai chega e vê o óculos no lugar, exatamente do jeito que ele deixou. Tá certo? O pai não disse apenas: eu quero achar meus óculos no lugar quando eu chegar. Ele disse: não mexa quando eu não estiver aqui perto. Isso é um respeito que reflete temor. O temor é o respeito na ausência. O temor é o respeito fora da presença física, do alcance visual. Então entenda, uma vez chegou uma pessoa para mim, eu entendi o carinho, eu entendi. Eu fiz uma viagem, porque eu acho, eu não concordo, nunca concordei. Eu acho até perigoso, mas alguns amigos pastores que batem no peito dizendo: estou há 10 anos no ministério e não tirei nenhuma férias ainda. Eu falei: que coisa, que pena. Tadinho, sabe o gosto que tem, né? Não vai, não tira uma semaninha com a família, nenhuma, nem 10 dias por ano, que isso? Pelo amor de Deus. Mas
Uma pessoa chegou para mim quando eu voltei de um passeio desse de família. Essa semana fizemos, estava encalhado desde o ano passado. Fui 4 dias só. Passou muito rápido, mas amém. E aí num desses passeios de uma semana, quando nós voltamos, chegou uma pessoa entre vocês. Eu sei que foi com carinho, eu sei que foi. Pastor, que bom que o senhor voltou. A igreja não é a mesma quando o senhor não está aqui. Eu falei, é claro. Qualquer um de vocês que não estiver aqui, aquele culto não vai ser o mesmo, porque você não está aqui. Mas só ficou um culto ausente, sim. E aí eu nem vim, porque eu sabia que o Senhor ia estar aqui, e não era o Senhor que ia pregar. Eu só gosto quando o Senhor prega. Aí eu cheguei para ela e disse, você acha que... Eu entendi o que você quis dizer, mas isso não é respeito. Ah, como que não é, pastor? Não, isso não é respeito. Respeitar na presença e não na ausência não é respeito. Eu ficaria muito mais feliz se a irmã pudesse chegar e falasse assim, o senhor ficou 3 cultos sem poder vir, mas nós viemos, pregamos, tudo funcionou, como hoje, né? Tudo aconteceu, e olha, que bom que o senhor voltou, mas quando o senhor não estava, funcionou bem, como eu sei que hoje funciona. Então, irmãos, para Deus não vale o temor na presença e não na ausência, se é que nós podemos ficar ausente de Deus. É claro que não, é uma força de expressão. Davi no Salmo 139 falou, Senhor, se eu fizer no fundo do mar a minha cama, se eu for até as portas do Sheol, do inferno, se eu habitar nas asas da alva, a tua mão estará ali, até ali a tua presença é percebida. Para onde fugirei da tua face, né? Não dá para fugir da presença de Deus. Mas eu quero dizer o seguinte, irmãos, a igreja, ela entendia que o temor não era algo que se manifestava só no momento do cântico, ou da liturgia, ou dos encontros no templo, não. Isso estava visível. As pessoas têm que passar na rua, olhar para mim e ainda sentir o perfume de Cristo. As pessoas têm que passar na rua, olhar para você, olhar para nós e ainda sentir paixão por Jesus. Em cada alma havia temor. E quando o temor era reflexo de cada alma, então sinais e maravilhas aconteciam. O 4º sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo. Versículo 44 diz, e todos os que criam estavam juntos. Todos os que criam estavam juntos. Uma igreja cheia do Espírito, ela é unânime em crer e permanece unida, aconteça o que acontecer. Estavam juntos. A gente criou uma gíria hoje em dia que é, irmão, tamo junto. Tamo junto. Mas isso não pode ser uma gíria apenas, tem que ser um espírito. Isso tem que ser uma coisa que flua de nós. Você consegue olhar para quem está perto de você e falar, olha, realmente estamos juntos. Hã? Estamos juntos. Antes do templo, durante a construção do templo, depois que ele for construído, no 2º templo, no 3º templo, sem templo, há templo e fora de templo. Estamos juntos. Eu acho que essa geração, de verdade, a nossa geração, está longe de entender o que fala. Estamos juntos. Estamos juntos, varão. Já comigo, estamos juntos. Né? Aí alguém põe nos grupos do WhatsApp aí da vida, e põe lá, peço oração por fulano de tal. Aí vem. Ou então assim. Rapaz, se cada um que realmente colocasse as mãozinhas unidas, ou as mãozinhas estendidas de figurinhas do WhatsApp, se cada um que colocasse, orasse mesmo, a pessoa tinha alta naquele dia.
alguma coisa sobrenatural ia acontecer. As nossas orações virtuais não funcionam, irmãos. As nossas ajudas virtuais não funcionam. Tem coisa que tem que ser no mundo real, você entende isso? Está na bênção? É no mundo real, irmãos. Deixa o grupo do WhatsApp lá funcionando, tudo bem. Mas quando você botar a mãozinha, ore. Uma vez o Espírito Santo me tocou, estou falando sério, deve ter acontecido contigo também. É tanto pedido de oração que vem, que aí quando vem, a gente põe a mãozinha e diz assim: depois eu oro. Quando eu for orar, eu vou orar por essa pessoa também. Tu esquece, pô. Quer uma dica? Pode ser aonde for. Pode ser uma oração de 10 segundos. Não é o tempo que importa. Abriu a mensagem. Está alguém lá assim: peço oração, por favor, por fulano de tal, por tal motivo. Você põe a mãozinha e naquele momento, você está ali, agarrado no japeri, se equilibrando entre um e outro e fala: Senhor, eu não sei onde essa pessoa está, mas visita ela agora em nome de Jesus. Cita o nome dela, fala do pedido, ora ali onde você estiver. Você está dirigindo lá, Cadu, não dá para frear, não dá para parar no ponto para orar, vai ali mesmo. Senhor, eu duvido, né? Porque você não vê a mensagem ali na hora, você vai ver depois. Mas na hora que vê, tem gente que consegue, né? Não motorista de ônibus, mas tem motorista de veículo pequeno, consegue dar uma olhada no zap lá, se vê, já vai ali dizendo: Senhor, ora ali, irmão. Não deixa passar a oportunidade. Você não sabe como é que está a outra pessoa. De repente o pedido que entrou no grupo já chegou atrasado. A pessoa está entre a vida e a morte. É o último minuto de vida. O milagre tem que acontecer naquele momento. Alguém mais orando. Estamos juntos. Estamos mesmo. Estamos juntos, irmão. Ó. Em cada alma havia temor, respeito, reverência, adoração, oração. E aí, olha como é que aconteciam as coisas. Versículo 46. Perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Comiam com singeleza, alegria, bababá, bababá. No templo e nas casas. No templo e nas casas. Irmãos, as nossas casas têm que ser a continuação do templo. O que a gente faz aqui não dá para fazer na íntegra em casa, mas dá para fazer uma oração junto com os filhos. Como a gente falha com isso, não é verdade? No templo e na casa, irmão. A nossa casa tem que ser reconhecida na rua como uma casa de crente, como uma casa de gente que louva, uma casa de gente que teme a Deus. No templo e na casa. Faça da sua casa em 2022 uma extensão do templo. Faça da sua casa em 2022 um lugar onde pelo menos uma vez por semana, 30 minutos ou 40 minutos que seja, reúne a turminha lá, ouve um louvor, ora junto, lê um capítulo da Bíblia. Teve gente que me disse assim: apóstolo, acabaram as lives da leitura bíblica. Não, dei uma pausa, eu falei que ia fazer janeiro todo, fiz. Eu quero voltar, mas eu estou me organizando. Agora, a partir de amanhã, a vida toma outro rumo, né? Outro ritmo. Mas não é porque acabou a live que acabou a leitura. Não é porque acabou uma coisa que transcende a você, que o papel de cada um não tem que ser feito. É no templo e na casa. Nós precisamos olhar para isso com mais cuidado. Diga comigo: uma igreja cheia do Espírito Santo vive em comunhão em todo lugar. Ela transpira Jesus, ela reflete Jesus, ela ama Jesus, ela atrai a presença de Jesus, ela propaga Jesus no templo e na casa. Versículo 47 para acabar. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é reconhecida publicamente
como uma agência de Deus. Não é uma agência bancária, não é uma agência de top models, não, é uma agência de Deus. É uma agência de talentos, sim, também, mas uma agência que propaga a graça de Deus. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Uma igreja cheia do Espírito, por último lugar, é uma igreja que vive em constante colheita. Então diga comigo assim: uma igreja. Você pode ficar de pé, por favor, rapidinho, para a gente caminhar para o final aqui. Diga: uma igreja cheia do Espírito Santo. Em primeiro lugar, diga: tem autoridade para pregar e profetizar. Segundo, é perseverante em não negar os princípios da sua fé. Terceiro, diga: vive em reverência, experimentando milagres constantes. Em quarto lugar, diga: é unânime em crer e permanece unida. Quinto sinal, diga: ela vive em comunhão em todo lugar. Em sexto lugar, diga: é reconhecida publicamente como uma agência de Deus. E o sétimo sinal e último, diga: ela vive em constante colheita. Eu tenho pedido a Deus que esse lugar fique pequeno até o final desse ano. Senão você pode me perguntar: pastor, para que um templo maior? Né? Esse lugar tem que ficar pequeno até o final desse ano. E sabe quem é que vai fazer isso? Eu e você. Não somos nós. Diga: eu e quem está do meu lado aqui, pastor. Porque quando eu pergunto quem é que vai fazer, diga: nós. É o nós sem eu. Então vamos botar o eu na frente. Agora vale o eu. Agora vale o eu. Quem é que vai fazer isso acontecer? Diga: eu e quem está perto de mim aqui, ó. Mas sabe quem vai nos capacitar, igreja? O Espírito Santo. É o Espírito Santo. Olha, eu posso me capacitar para ser uma pessoa melhor. Eu posso me capacitar para ser um pastor melhor. Eu posso me capacitar para ser um ser humano melhor, para ser um líder melhor, para ser um professor melhor, para ser um terapeuta melhor, para ser o que quer que seja melhor. Agora, para ser igreja, a capacitação vem do céu. Para ser luz e sal, só vem de uma pessoa. De quem? É o Espírito Santo de Deus. O meu anelo desse ano, e eu tenho pregado sobre ele todos esses dias, porque eu já cheguei a essa conclusão há muito tempo, e eu confesso que eu não sou ninguém sem o Espírito Santo de Deus. Eu queria te convidar agora para você fechar os teus olhos e dizer isso com as tuas palavras. Algumas vezes até eu pedi você para parar. Diga para ele: Espírito Santo, eu dependo do Senhor para tudo. Diga para ele: Senhor, eu entrego o controle da minha vida para o Senhor. Eu não quero mais tentar sem a tua direção. Eu preciso do Senhor para tudo, até para passar de série no meu colégio. Eu preciso que o Senhor me dê a capacitação do céu. Peça a Ele nesse momento. O Espírito Santo está em você, e Ele também toma esse lugar, porque nós somos tão pequenos que Ele transborda, Ele sai de nós, Ele vai além de nós. Eu sinto a pessoa do Espírito Santo de Deus nesse lugar. Seja bem-vindo nesse lugar, amado Espírito Santo. Continua falando para Ele: eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor para que a minha família dê certo. Eu preciso do Senhor para que meus filhos deem certo. Eu preciso do Senhor para que os meus negócios deem certo. Eu preciso do Senhor para que a minha saúde seja outra. Vai falando, vai declarando, vai confessando. Confessa todo o seu amor a Ele. Confessa toda a sua dependência a Ele. Diga para Ele:
para eu ser um crente que dê certo, eu preciso do Senhor. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Ficar em Jerusalém até que Ele venha. Não saia sem Ele. Não arrisque começar sem Ele. Eles tinham vindo de um discipulado de 3 anos ininterruptos com Jesus. E Jesus falou: mas fica aí, não comece sem Ele. Sem o Espírito Santo não há igreja. Há um grupo de pessoas, há histeria, há movimento, mas não há igreja. Só há igreja com o Espírito Santo. Diga para ele assim: Espírito Santo, se o Senhor não for comigo, eu nem volto para casa. Você tem coragem de falar isso? Se for para eu acordar amanhã sem o Senhor, que eu não acorde. Eu não quero viver sem o Senhor. Eu não aceito viver sem o Senhor. Eu dependo de Ti. Se o Senhor não mandar eu ir, eu não vou. Se o Senhor mandar eu ficar, eu fico. Eu dependo de Ti. Eu escolhi o Senhor para servir. Vai falando, vai falando, vai falando com as tuas palavras. Com as tuas palavras. Eu não quero me servir de Ti. Eu quero servir a Ti. É do seu jeito. O seu jeito é melhor que o meu jeito. Sinta a presença desse Espírito que é santo. Sinta a presença desse Espírito que é poderoso, que quer te tomar pela mão, que quer te guiar em cada decisão, que quer te levar por todos os caminhos e te trazer de volta em segurança. Fala para Ele: Espírito Santo, eu te amo. Fala para Ele: Espírito Santo, eu dependo de Ti. Até para o ar que eu respiro, até para o alimento que eu vou engolir, para que dê certo dentro do meu corpo, eu preciso de Ti, Senhor. Vem, igreja, vem comigo, vai falando, vai falando. Declare o seu amor a Ele, declare a sua dependência a Ele. Ele está aqui, Ele está aqui. Tu és bem-vindo a esse lugar, Jesus. Tu és bem-vindo a esse lugar, amigo Espírito Santo, Senhor da igreja, Senhor desta igreja, Senhor da minha vida. Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui, Senhor.